tarde, né? Boa tarde. Eu queria, por favor, que o senhor falasse o seu nome completo, a data e o local de nascimento. Eu sou Milton dos Santos, nascido em 25 de maio de 1943, em Limeira, SP. E como se chamavam os seus pais? Meu pai, Sebastião dos Santos, e minha mãe, Antônia das Dores. E eles trabalhavam com o quê? Meu pai sempre serviço braçal. Trabalhou uma época na fábrica de óleo, quando era pequeno, depois, em geral, em olaria e colhendo laranja também. Era o sabiá, como se chamava lá no interior. Analfabeto, mas conseguiu criar 6 filhos e um deles sou eu aqui. E minha mãe, Antônia das Dores, era só prendas domésticas naquela época. O senhor tem irmãos? São 6? Somos 6 irmãos. Como foi o seu feriado ontem, Dia da Consciência Negra? Olha, eu fui até o Centro Cultural, lá na Vergueiro, e também vi alguma coisa. Eu andei um pouco vendo alguns locais que tinha algum pouquinho de alguma manifestaçãozinha e tal, mas assim, passou o dia tranquilo. E a gente tem que manter a consciência o tempo todo. O Dia da Consciência Negra é todo dia, e nós sabemos que é um dia de mais de 24 horas. Viu? Qual é a importância dessa data para o nosso país? Olha, para o nosso país é importante o Dia da Consciência Negra, porque nós negros temos que nos assumir como negro, primeiramente, porque, infelizmente, pelo tipo de racismo, de preconceito feito em cima da nossa comunidade, nós achamos que o racismo não existe, que o racismo está presente em todo canto e de maneira muito pior, porque como inimigo oculto, você não sabe de quem se defender e não sabe a quem atacar. Eu queria, por favor, que o senhor contasse um pouco da sua trajetória, até chegar aqui na nossa região, aqui, né? Aí depois a gente vai aprofundando as questões. Olha, eu estudei 10 anos em um colégio de padres alemães, especialmente alemães, holandeses e poloneses, em Araraquara e Ponta Grossa, no Paraná. E comecei a fazer o primeiro ano de filosofia, terminei o primeiro ano de filosofia, saí e fui fazer PUC, letras, fiz anglo-germânicas. E sempre tinha a satisfação de estar no meio da comunidade, sempre gostei mais de periferia, eu sou um homem de periferia, certo? Sempre gostei de periferia. Tanto que, quando eu me formei na PUC, que naquela época era difícil de fazer uma PUC, ou fazer qualquer faculdade, qualquer universidade, ou qualquer cursinho, já era difícil. Inclusive, tem que se lembrar que naquela época as escolas estaduais eram excelentes e algumas tinham até um vestibulinho para você entrar. Não era qualquer um que entrava em escola do Estado naquela época, mas o tempo mudou. E eu vim para São Paulo, também escolhi periferia. Fui morar na Brasilândia. Naquela época, o lado de cá do rio, como se falava, era uma região de pobre, e não me falava que era de negro, né? E de índio. Mas não falava que era negro porque tinha eu como negro. Discretamente ninguém se falava. Mas era a situação. A Brasilândia, naquela época, era um bairro que eu cheguei, eu me impressionei com a Brasilândia. Hoje a Brasilândia mudou. Mas a população negra, Brasilândia, Casa Verde, que em Pirituba também tinha muitos negros, né? E isso me fez me agarrar à região, não sair da região. Me efetivei no município como professor do primeiro concurso em 76. E aqui em Pirituba, eu também ajudei a organizar, inclusive... No Jaraguá também? No Jaraguá, nós ajudamos, tinha um professor aqui, o Grimaldo Marieto. Nós conseguimos... Há muito tempo não o vejo, mas ele foi o primeiro presidente do MDB aqui do Jaraguá. Eu queria saber, o Jaraguá, você falou de Pirituba, Brasilândia, e o seu primeiro contato com o Jaraguá foi quando? Foi esse momento também? Foi porque naquela época
eu morei morei alguns meses aqui no Pereira Barreto, ali atrás do shopping, ali uma das ruazinhas ali. Só que naquela época não penso muito não sonho muito com asfalto, com nada. O bairro era bem carente ali. Então, eu cheguei aqui em Pirituba e comecei a ter o mesmo tipo de ação. Comecei, amigos e tal, aí abrimos o MDB em Pirituba. Só que o MDB, naquela época, ele pegava Pirituba e pegava Jaraguá também. Era a zona eleitoral. Posteriormente que houve as subdivisões. Perus, depois começou Perus, ajudei a abrir o MDB em Perus, aqui no Jaraguá, hoje nem sei como é que está mais, certo? E acabei vindo para a administração regional. Só que pulei um pouquinho. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Vamos voltar então nessa questão racial, que eu acho que para a gente é muito importante. Sim. Quando a gente conversou, aquele dia do Sesc, o senhor falou que logo depois que formou, o senhor teve muita dificuldade para conseguir dar aula. Eu queria que o senhor contasse isso. Eu tive problemas. Relaciona quando você veio para São Paulo. Né? Por que eu vim para São Paulo? Os meus outros irmãos ficaram todos lá em Limeira. Tem uma irmã que é a caçula, hoje é professora aposentada lá em Limeira e tal. Agora, por que só eu vim para São Paulo? Eu me formei, primeiro da família, a fazer um curso superior. Aliás, não fazer um curso superior, primeiro a fazer realmente ginásio, colégio, que naquela época era ginásio, fiz o clássico, né, depois, mas fui o primeiro da família. Ao me formar, o que aconteceu? Eu havia passado no último ano, terminado os 4 anos da PUC de Campinas, em Anglo-Germânicas. Houve a inscrição para aulas excedentes no estado. Eu fui lá em Limeira, eu fui me inscrever na escola industrial lá da época, né? Aliás, que hoje também a escola continua a mesma escola lá. Fui, me inscrevi e, para surpresa minha, quando eu cheguei lá, vi uma colega da minha classe que não havia sido aprovada no último ano, tinha ficado em dependência. Não lembro se a matéria lá se foi em inglês ou português e tal. Sei que ela ficou em dependência. O que aconteceu? Eu fui lá olhar, eu estava abaixo dela na classificação. Aí reclamei, eu fui lá perguntar, mas é a comissão que faz, está certo. Ela já dava aula, estava tudo bem, mas ela já deu aula quase um ano. Eu falei, não, eu também já dei aula. E dei aula em Cordeirópolis, ali na região, né, lá na escola estadual. E eu não me conformei com aquilo, né? Peguei, o pessoal enrolou, não, mas não é com a gente, aqui nós só estamos aí, a comissão não somos nós. Eu fui para casa e falei para minha mãe, mãe, olha, eu vou embora para São Paulo, não tem jeito, porque São Paulo é terra de ninguém, como se dizia lá no interior, aqui todo mundo a massa parece que é uma só, é mais fácil do que Limeira. Limeira, naquela época, uma cidade bastante racista, infelizmente, né? Até barbeira separada. Havia dois barbeiros que cortavam cabelos de negros. Os demais não cortavam. Eles alegavam que eu não sabia, não sei o quê, tal, aquele negócio todo. E hoje mudou bastante, né? Aí eu vim para cá e continuei a militar, também com o movimento negro, tentando organizar. E nós puxamos para dentro do movimento, do partido político, a questão do negro, porque a questão do negro normalmente ela não é discutida dentro da maioria dos partidos. Não é discutida como questão negro. Não, o negro não é racismo, não é preconceito, não é nada. Apenas preconceito social, não é preconceito. Apenas social não é. Pode estar certo que não é. É algo mais e muito mais forte. Porque quando alguém chegava em mim, sabe que eu sou professor, aí é outra coisa. Mas se alguém me vê com o mesmo traje, o mesmo jeito, no mesmo comportamento, e não sabe quem eu sou, ele já acha que é outra coisa. E isso eu tenho fatos. Quando eu acabei assumindo a administração regional de Pirituba Perus, naquela época era administrador. Eram 21 administrações regionais. Naquela época eram 21 vereadores, eram 20 ou 21, não me lembro bem.
eram 21 vereadores, não eram 50 e tantos como são hoje, né? Eu tinha concorrido à vereança, tinha pego 20.236 votos. Muitos aqui na região? Muito voto. Quem me deu voto foi aqui. Eu fui mais votado na Brasilândia, Pirituba e Peruche. Parque Peruche, que é Casa Verde ali. Perus pegou um pouquinho e tal, mas Pirituba e Brasilândia e ali Casa Verde e Peruche peguei muito voto, que me deu 20.236. E enquanto os jornais da época, eu me lembro que os jornais aí, jornal de Barra e alguns jornais, Brasilândia, tem um candidato lá na região, um professorzinho lá, ele vai ajudar o partido com uns 1.000 votos. E eu acabei surpreendendo. Assumi a Câmara Municipal por uns 2 anos, mais ou menos, que aquele mandato foi um mandato de 6 anos, porque é bom que se saiba que aqui no nosso país, de vez em quando, conforme alguns interesses, estica os mandatos ou diminui os mandatos. Coincide o mandato ou volta ao que era. Então, naquela época, na época que eu era suplente de vereador, então eu fui unificar os projetos, as eleições, então aumentaram para vereador 2 anos. Então eu fui candidato em 76, então terminaria em 80, mas terminou em 82. Em 82, como eu havia aberto o MDB aqui em Pirituba, na época acho que era vice-presidente, alguma coisa assim, né? Secretário, que eu nunca sonhei muito ser presidente, não gostei, eu gostava mais de estar fazendo alguma coisa sem muito alarde e tal, né? E eu acabei sendo escolhido para ser o administrador regional. Eu fui aos 4 anos. Eu entrei, eu fiquei de 82 até 86, até quando o Jânio, né, o prefeito seguinte, assumiu. E aqui a região era a região de periferia que eu conhecia bem. Aqui acabei vindo para aqui o Jaraguá, através do serviço da regional, apesar que antes eu rodava muito aqui. Rodava aqui. Tinha baile também para essa região? Ou quando queria ter baile ia mais para a região central? Olha, baile tinha, naquela época, tinha grandes shows no Palmeiras. O Nacional também, sabe, o Nacional também tinha. Aqui tinha bailes muito mais para sócios, apesar que de vez em quando era meio aberto. Se você tivesse algum amigo, você podia ir no Piritubão. Cheguei ao Piritubão, né? Alguma festa no Piritubão. Ainda nessa questão do movimento Medo, sim. O senhor falou que um dos primeiros contatos foi com os padres alemães? Padres alemães. Os padres alemães parece que para redimir aquilo que fizeram para o povo judeu, certo que ela percebeu, não só judeu, mas basicamente para judeu e para os que não eram nórdicos, né? E eles investiam, por aquilo que pareça, até hoje eu falo em alguns cantos, mas alemão? Eu falei, olha, os padres alemães, eles faziam questão de pegar negros, que naquela época eles faziam um trabalho nas paróquias, tentavam alguém de família mais católica, tal, e que quisesse estudar no seminário, e eu fui um desses aí, entrei sonhando em ser padre. Fiquei 10 anos, né? Como falei, tive até o primeiro de filosofia, fiz noviciado, aquela época era todo... E depois saí. E acredito que a minha missão, eu estou tentando cumprir até hoje, aí com o povo, porque eu acho que é importante, né? Além de religião, acima, eu acho que para mim eu vejo acima de religião. Eu vejo a questão humana de você tentar puxar quem está lá na situação ruim para ver se melhora, se forma, tal, né? Se forma, faz alguma coisa, tem uma vida digna, né? E é para isso que eu lutei. E acabei chegando aqui. Nunca imaginava, jamais imaginaria que um molequinho lá de Limeira, que ia de pé no chão, chegasse a ser administrador ou sentado como suplente na Câmara Municipal, que eram 21 vereadores na época.
E teve sessão, inclusive, que até presidia ali. Porque tinha que... Sessões curtas e tal. A gente assumia ali que o presidente precisa sair e tal, e não pode funcionar sem a presidente. Teve vez que estava ali. A gente não imaginava isso. E hoje está aqui com vocês. Essas conquistas, né? E também na faculdade você teve um contato já de movimento negro? Isso, a faculdade, na época que foi em Campinas, né? O reitor era o Monsenhor Salim. Monsenhor Salim, famoso, e já falecido há muito tempo, né? Ele, uma vez, o meu curso já tinha eu no primeiro ano, e tinha uma outra moça, que eu lembro até hoje, a Lucy, negra, né? No terceiro ano. E havia do curso que o meu era português, era germânica, tinha neolatinas, havia uma aluna, Maria Lúcia, que fazia português e francês no curso também de línguas, mas com foco francês e espanhol, né? E nos outros cursos, demais cursos, acho que nós éramos mais ou menos uma dúzia, no máximo, em toda a PUC. Toda a PUC, todos os cursos. Eu tinha alguns cursos de Direito. E o Monsenhor Salim, a gente conversando, porque a minha situação era terrível, né? E outros negros, situação talvez até pior, e não era só negros também, outras pessoas que vinham lá da base da sociedade. A faculdade era cara, né? Relativamente, era bem cara. Então, na PUC, que eu fiz a PUC de 65, 6, 7, 8. Em 66, esteve em visita em Campinas, que o Senegal, aquela fase, a efervescência da África, a África estava se libertando estava deixando de ser colônia. E foi o Senegal, que era a costa costa de Diamante, né? Diamante não, Costa de Marfim, era Costa de Marfim, o Senegal. O Costa de Marfim mandou aqui para o Brasil era um cônsul lá, aliás, naquela época o presidente era o Senghor, vocês já ouviram o Senghor. Veio um sobrinho dele para cá, o Henry Arfang Senghor. E era uma caça, e ele veio fazer visita a Bosch e outras indústrias em Campinas. E precisava de uma comitiva de negros, porque senão veio só ele e o secretário dele. Certo? Ele era o cônsul plenipotenciário tal do Brasil, só ele que representa o Senegal, e na época no Rio de Janeiro, né? Então ele veio a Campinas, conhecer Campinas e entrar em contato com as indústrias. Precisava de um grupinho de negros brasileiros para amenizar um pouco a situação, né? Eu fui escolhido um deles. Aliás, fui escolhido. Pediram lá, então, os que faziam línguas, né? Então, fui língua e direito. Essa Lucy, fomos fazer a comitiva dele. Visitamos algumas indústrias, né? E o Monsenhor Salim, que era o diretor, ele falou assim, era o reitor, ele falou, olha, a situação de vocês, eu acho que vocês deviam formar uma sociedade, uma associação para trabalhar para o negro aqui dentro da PUC. Isso é o Monsenhor Salim. Aí nós fundamos a Associação Cultural André Rebouças, em homenagem a André Rebouças. André Rebouças, que era lá, do André Rebouças, da Avenida Rebouças, lá do Império, tal, engenheiro e tal. Então, e eu fui o primeiro presidente da Associação André Rebouças. Então, fiquei, acho que 2 anos, depois, hoje não sei se existe, depois que mudaram-se as coisas, né? Não sei como é que está, mas provavelmente já deixou de existir há muito tempo. Parou. Mas nós lutamos naquela época, e aqui também, quando eu vim aqui para Brasilândia, aqui na região, para vocês terem uma ideia, eu comecei a puxar os negros para dentro do MTB. Comecei a puxar, porque não há razão do negro estar na situação. Eu acho que nós temos que estar na oposição, no mínimo, né? Naquela época era a partir da situação e oposição. Então eu comecei a puxar. Aqui, por exemplo, em Pirituba, o
presidente foi negro, era um negro. O primeiro presidente era o João Romanato, apesar que o sobrenome era italiano, que o pai era italiano e a mãe negra, né? Então, a Brasilândia também tivemos vários presidentes negros, muito filiado negro. Aqui filiamos muita gente. Perusa, não é? Aqui o Grimaldo, aqui do Jaraguá, o Grimaldo é italiano, não é? Um professor que trabalhava lá com a gente e tal. E depois disso comecei a participar. Quando eu estava na Câmara Municipal, teve o lançamento teve o movimento para a abertura da consciência negra. Teve um ato, a questão de data, tem que procurar isso, né, mas os arquivos dão. Na frente do Teatro Municipal, eu estive lá também para ajudar. Eu trouxe pessoal da periferia. E depois, durante o governo Montoro, que eu vim aqui para a regional, foi durante o governo Montoro, foi aberto o Conselho de Participação Política da Comunidade Negra, que existe até hoje o Conselho. Não sei como é que está, mas funciona até hoje, na Antônio de Godoy, né? Então, a gente pode falar de um movimento negro na periferia? Pode falar, sim. Pode falar, porque, olha, o que nós fizemos em 70, 71, 72, ali na Brasilândia já havia muita coisa do movimento negro. Inclusive, eu me lembro, eu fui participar uma vez de um recenseamento, mas eu ajudei mais para pegar a Parapuã, para ver ver a porcentagem de negros que você encontrava, eu entrevistava ali. Naquela época tinha 40% ou mais a mais na Brasilândia. Só que nós observamos, moradores na Parapuã, que era a ruazinha principal, era só a única rua aqui da Brasilândia que tinha iluminação. Pouquíssimos, acho que tinha 5 comerciantes só. Hoje não sei, capaz tinha menos, mas todo caso naquela época tinha 5. Então, um grupo do movimento lá da Brasilândia começou a fazer esse trabalho lá, né? Isso é 70, 71 por aí. E essas pessoas nós levamos para participar do conselho, de grupos do conselho, procuramos descentralizar o conselho. Funcionava lá no centro da cidade, o Conselho de Participação da Comunidade Negra, como hoje, só que nós levamos para outros municípios, que era a participação a pretensão é conselho estadual, né? Foi para alguns municípios, foi para Campinas, e aqui na periferia nós tínhamos pequenos núcleos, que hoje, justamente não sei, mas deve ter alguma coisa aí, mas, apesar que há outros movimentos aí. A Casa Verde, o Parque Peruche, que antigamente era um reduto negro, mas ali. Hoje mudou um pouco o contexto ali, né? Que descobriram que o Parque Peruche é pertinho da cidade, e os negros, nós sabemos que nós temos a dificuldade para conseguir um pedacinho de chão. E para manter, temos muito mais que dificuldade. E, inclusive, os filhos, os descendentes, normalmente não conseguem manter aquilo que os pais, muitas vezes analfabetos, conseguiram ter. Então, há uma regressão nesse ponto. E aí eu vejo que ocorre nas 74, que foi candidato pela primeira vez, né? Encontrava os alunos que encontraram 74, 76, na Brasília, alunos, famílias, né? 82, depois que eu saí da 86, depois que saí, fui ajudar alguns amigos no movimento negro, encontrava esse pessoal, cidade de Tiradentes, mas que muitos que tinham casa na Brasilândia. Serviram de desbravadores. A hora que melhorou, apesar que o geral não é só no Brasil, não é só em São Paulo, porque no começo do ano, acho que março, por aí, conversei com um negro que mora em Toronto. Ele estava comentando, ele veio aqui, eu fui levar mesmo, que eu conheci parentes dele lá nos Estados Unidos, né? Aí ele me procurou aqui, eu fui levar para conhecer. Trouxe aqui
Cantagalo, nós passando lá na Taipas, aquele Fernando Mendes de Almeida, não sei se sabe, lá em cima. Aquela rua do Parque de Taipas, lá para cima. Então, eu rodei, porque ele queria conhecer a periferia. Que a esposa dele é brasileira, mas a esposa não conhece a periferia. Eu fui levar para conhecer a periferia. Aí, estava comentando com ele, falou, lá no Canadá é a mesmíssima coisa. Não pensa que é diferente. O negro é o desbravador, o negro vai para enquanto a região está bruta, né? Assim que a região melhora, ele vai para outra, ele muda, ele não consegue se manter. Isso é muito forte, né? O senhor também esteve na fundação do MNU. Do MNU, não, eu participei com o Milton, né? Lá o Milton Barbosa. Mas fui muitas reuniões com o MNU, o Movimento Negro Unificado, né? Então nós tivemos algumas, eu me lembro, algumas reuniões que ele fazia no começo, eu estive presente. Tive uma lá no teatro, ali acho que é Jaceguai, aquele teatro de Arena, né? Ali eu me lembro, acho que devo ter até alguma coisa, tem até foto daquela época lá que eu participei. O MNU, ele conseguiu ter atuação na periferia? Olha, teve, mas muito pouco, porque eu acho que, não muito pouco, ao menos aqui na nossa região, aqui, na nossa que eu digo aqui. Essa daqui é diferente das outras. Porque o MNU, como ele tinha mais pessoas, tinha um advogado Hugo, que era o MNU, o doutor Hugo, lá mais lá do Jabaquara. Eu estive em reuniões com eles lá naquela escola de samba barroca escola barroca, lá no Jabaquara, que eles fizeram, lá na época lá, inclusive o presidente lá era o Pé Rachado, famoso no Carnaval de São Paulo, né? Mas lá daquela região. E o MNU, eu acho que ele funciona muito mais lá. E depois também tinha o Celso Prudente, dois irmãos Prudentes, que eles lutavam muito pelo MNU. Eu não posso dizer que fiz muita coisa, uma coisa não atrapalhei. O que a gente pode fazer, tenta empurrar para progredir. O senhor uma vez mencionou para mim que dentro do movimento negro suas ideias sempre foram vencidas. Sim. Eu queria que o senhor falasse dessas suas ideias e o porquê que você acha que elas eram vencidas. As minhas ideias foram vencidas porque, olha, eu vim de uma linha, não é linha política, eu aprendi a fazer política partidária, eu aprendi a fazer com o Orestes Quercia. Ele estava terminando Direito na PUC e eu começando lá letras, né? E eu sei que peguei conhecimento. Eu ajudei na época foi candidato a vereador em Campinas, ele foi, né? Então eu ajudei e tal. E o Quercia sempre falava o seguinte, olha aqui em Campinas, o último vereador negro, que o Quercia, a gente discutia também a questão do negro, porque ele achava que o negro tinha que estar na oposição, isso soma comigo, né? Que eu acho que o negro sempre tem que estar na oposição, sempre. Pode até chegar alguma vez junto com o poder, mas eu acho que tem que fazer, a presença tem que estar para mudar a situação. Não quer, o negro também não precisa perpetuar no poder, tem que um dia atingir, vai ter que atingir, porque quem participa da construção, e nós negros carregamos o país durante 300 e tantos anos como escravos, não recebemos indenização nenhuma, não sei o angu e o analfabetismo, e a repressão. Nós temos que um dia participar da direção, porque acredito que se o negro participar da direção, será feita uma justiça social maior, porque o negro ele vai fazer alguma coisa para o negro, e o negro não tem nada. E se você fizer alguma coisa para o negro, você vai atingir a toda a camada, não é só para o negro, é para todo mundo, né? Então, eu achava que nós tínhamos que lutar, o negro, então nós tínhamos que ir à periferia, mas em busca de tantas coisas ali, contra o analfabetismo, da instrução, ajudar na instrução do povo, abrir um pouquinho os olhos dos negros e não negros, de todos, né? Mas nós tínhamos que chegar no poder. E chegar no poder, para mim, para nós negros, é muito fácil, porque sem dinheiro, eu fui candidato 3 vezes.
Eu peguei 18 mil na primeira vez, 21 na segunda, depois 14 na terceira eleição. É fácil pegar, porque o negro está carente de uma liderança. E tem líderes negros, mas só que o líder negro não tem dinheiro. E a gente sabe que as ideias boas, que progredem, que avançam, são ideias que têm atrás de si o dinheiro empurrando, o poder econômico. Não adianta a juventude ter uma ideia muito bonita, mas pode estar certo que ela vai ser barrada, vai encontrar com outras ideias que não são tão boas, muitas vezes totalmente contrárias ao povo, mas o povo acaba ludibriado mais uma vez, como tantas vezes foi, e ficou aquelas ideias. Então, no movimento negro, eu pregava o seguinte, acho que nós vimos, conselheiro, todo fim de semana, se é conselheiro, eram 21 conselheiros, 21 conselheiros do Conselho Estadual. Tinha que pegar, quem fosse casado, pegar sua mulherzinha, pegar o marido, olha, hoje vamos para tal cidade, vamos para lá, abrir núcleos do conselho, com o objetivo de lançar candidatos a cargos eletivos, porque eu acho que o caminho, enquanto nós não estivermos lá participando na direção da sociedade de bairro, do município, do estado, do país, enquanto nós não estivermos participando lá dentro, a mudança é muito pouco, porque tem gente com vontade de mudar, mas acaba se perdendo no meio, a vontadezinha dele ali, não tem alguém para ficar junto ali empurrando, não vai. Então, nesse sentido que eu acho que eu comentei, que as minhas ideias não eram aceitas. Eu achava que tinha que usar o conselho, já que era de participação política, tinha que ir, não é fazer proselitismo partidário, mas é abrir os olhos para o que o negro se organize e participe das organizações da sociedade, no meio onde ele está. Está muito relacionada à questão demográfica também. Nós somos muitos, né? Nós somos muitos, nós somos a maioria. A questão de número a gente se elege, né? Por número nós elegemos. A gente tem que praticar a política. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso, porque eu vejo, na época que eu fui suplente de vereador, havia acho que 3, de 21, havia 3 japoneses, até estranhei e tal, certo, descendentes japoneses, né? Se você, não vou dizer que o negro tem que votar em negro, pura e simplesmente, não é isso, eu não quero essa divisão, quero que os meus votos foram votos de brancos, de negros, e todo mundo quer dizer que gosta das minhas ideias, que comunga com as minhas ideias, tem que votar. Votava na época, hoje não sou candidato. E também outros candidatos, a mesma coisa. Acho que você tem que votar, não é por questão, ou porque é mulher só vai votar. Não, você vai votar, se tiver 10 mulheres que são candidatas, escolha uma que no mínimo, você comunga com as ideias. Ali o negro também é uma coisa, né? Então a gente via a representação de outras etnias, que se for na base do voto deles, não elege ninguém, nem para inspetor, nem para naquela época tinha inspetor de quarteirão, né? Hoje não tem mais, mas nem para isso. E o negro, nós somos a maioria com comportamento de minoria, certo? Ainda há poucos dias, um amigo estava comentando, nos Estados Unidos, a porcentagem de negros não é como aqui, só que eles têm um pouquinho de consciência lá, certo? Tem cargos, conseguiram até eleger o presidente. Eu me lembro, quando estava militante mais ativo, vinha um professor da universidade, não sei se é do sul dos Estados Unidos, ele de vez em quando, umas 3, 4 anos, ele vinha aqui ficar um mês e pouco aqui, fazia palestra com o movimento, encontrava a pessoa do movimento negro, eu sempre participava. Ele dizia o seguinte, lá nos States, nós vamos eleger o presidente negro, nós temos chance de eleger em 2028. Eu lembro que ele comentava. Eles anteciparam, certo? Por quê? E aqui nós não temos nada. Se nós pegarmos onde há organização no Brasil, em nosso país, vocês observem para ver quais são os cargos ocupados por negros, o mestiço, mas vocês vão observar que nós não estamos presentes. Se vocês pegarem a gloriosa Força Nacional, o Exército Nacional, observem
Procure quantos generais nós temos aí negros. Se já houve algum. Procurem para ver. E procura hoje, pode procurar hoje. Pode procurar aí, não é só nas Forças Armadas, não. Procura em qualquer setor organizado. Nós estamos fora. E estando fora, por outro lado, nós acabamos sendo um peso para a nação. Certo? Porque nós temos que estar dentro, nos organizarmos, para deixar de ser peso. Porque nós somos um peso que, lutando aí, mal nós conseguimos sobreviver. E de uma maneira meio organizada, nós vamos contribuir muito mais para esse país ocupando cargos, participando da direção. Haja visto os cargos que são de indicação, então. Os cargos de indicação, olha, cargo de indicação que não é por concurso. Cargo que é por concurso, chega negro. Nós chegamos. Onde não houver concurso, observe que não adianta se é A ou B que está no poder no país, nós não chegamos. O único que está para ilustrar, o único ministro de Supremo que nós tivemos foi agora há pouco tempo. E já passaram tantas pessoas lá que dizem que é sociólogo, tal, presidente da República, tal, mas não se esqueceu. E a meu ver, o ministro do Supremo negro que nós tivemos, né, foi até presidente, né, fez um trabalho brilhante, a meu ver, certo? O negro mostrou, contribuiu para a pátria. Não é questão de racismo nem nada, mas ele contribuiu para todo mundo, para o país. E é isso que eu pregava. Por isso que as minhas ideias eram, não sei porquê, mas a turma, não é possível, não é quase impossível. Tem pessoas que não acreditam muito que nós somos capazes, e nós somos um número grande, só que nós temos que instruir, porque infelizmente nós fazemos parte do pessoal menos instruído. Está melhorando, mas só que ainda tem muita coisa para mudar. Você também comentou comigo que quando o senhor começou a se destacar, recebeu convites, desde os maçons até partidos da extrema esquerda. Sim, de esquerda. Aí eu queria tentar assim, fazer uma provocação. Você acha que um militante negro, ou um negro, não necessariamente militante, ele, além da luta do dia a dia, ele tem que lutar para manter a autonomia? Porque já que ele destaca alguém que quer cooptar... Olha, eu pessoalmente, eu sempre tentei manter a autonomia. Tive bons contatos com a esquerda, com o pessoal, mais com o pessoal da dita esquerda, dos partidos aí. Com a direita, nunca tive guerra com eles nem nada, mas não é meu gênero. Eu sempre lutei por mudança. Agora, eu acho que há um perigo de você ser cooptado e você se tornar muito servil. Nós estamos lutando para escapar de uma servidão, que nós ainda não escapamos totalmente. E você já se amarrar em outro. Então, eu nunca quis me amarrar, porque o que eu vejo nesses grupos, né, que eles delegam, não é bem delegar, todo mundo delega a responsabilidade, mas o que precisa, se você está numa agremiação, a direção vai delegar, mas não de uma maneira assim que você não pode nem opinar. E o que eu vi normalmente foi esse tipo de coisa. Amarra a pessoa foi engessada. Inclusive eu comentava, falou, olha, para mim foi muito bom eu ser candidato a pegar a votação e não conseguir me eleger, do que eu me eleger e ter que fazer o que o outro faz. O que vai resolver? Não resolve nada. Eu vou pautar aquilo que vou discutir com o povo, vou levar aquilo. Não sei se a gente faz intervalo agora, deixa eu ver o que está. Então eu vou. Se eu quer destacar mais alguma questão de movimento negro, porque eu estou pensando em já mudar o tema para a questão da administração já. Sim. Então, mas olha, o que eu posso dizer do movimento negro é o seguinte: eu vi na minha jornada, que também não é tão longa, mas trabalhando aqui na região, eu vi muitos negros ocupando cargos em sociedades amigos de bairro, que militaram, olha, não tem salário, não tem nada, não. Batalhava mesmo. Tem aqui na região mesmo, tem vários aqui, que eu conheço que trabalhavam. O Arnaldo mesmo, aqui a Vila Aurora, por exemplo, aqui, a Vila Aurora, o Jardim
sempre vejo o da Abril, né? Que é o Jardim da Abril. Uma luta do Arnaldo, dele e de tantos outros negros. Também tem pessoas não negras que estavam ali junto. Eu acho que isso é importante. E pessoas que não sejam atreladas com não sei quem lá que dirige, porque o meu medo é de ficar sendo dirigido, ficar que nem marionete. Ele entrou, puxa, hoje puxa aqui, você vira assim. Eu acho que é isso daí quanto a... Dos movimentos. É. Agora, e hoje também, uma coisa que dentro do contexto, hoje o número de estudantes negros é bem grande. De dentro. Eu pego a minha família, por exemplo, eu fui o primeiro, né? Hoje é raridade alguém que não fez curso superior. Da minha família, que eu digo entre primos, tal. Apesar que eu por coincidência, eu fui, até eu costumo dizer, eu acho que o fato de eu ter ido parar no colégio de padre, eu acho que tem o dedo de Deus, não para ser padre, nem para andar vendendo pedaço de céu por aí, que tem muita gente vendendo pedaço de céu, foi tudo quanto é canto, né? Mas eu acho que foi um fator para dar um empurrãozinho na comunidade negra. Eu acredito que foi, porque a minha família, não é só família, a minha família, quando digo, é primos, tá, as gerações ali, a mudança tem de alto a baixo, de alto a baixo. Tem onde nós podemos chegar na base de concurso, tem a chefia do imposto de renda, que eu não lembro, é procurador federal, na base de concurso. Tem uma sobrinha que concursa. Eu fui até fiador dela na época que ela fez PUC aqui em Campinas, né? Campinas, aqui em São Paulo. A PUC exigia que alguém que tivesse imóvel em São Paulo fosse fiador daquele crédito. Eu não sei se era a PUC ou era já o sistema, acho que era do sistema. Aí eu fui na Caixa Econômica, que eu tinha imóvel aqui, fui de avalista dela lá para parcelar o seguro estudantil, lá na época, o nome que tinha, não lembro. Mas mudou. Então, eu acho que com isso daí, vocês estão já com o bonde andando. Certo? Essa sociedade de hoje, né? Está com o bonde andando, está mais fácil. Certo? Acho que é isso. E mais alguma coisa pode... sempre tem mais, né? Mas... Quando que o senhor Mas também... assumiu... Desculpa, pode falar. Não precisa chamar de senhor, não. Pode ser você mesmo. Tá bom. É você, não é? Milton, quando que você assumiu a administração regional e como que foi esse processo? Porque eu sei que o MDB eram vários grupos, igual você falou, né? O MDB estava todos que, por qualquer razão, se situavam mais à esquerda, não estavam alinhados com o poder central, com o governo, porque a gente tem que se lembrar que aquela época ali tinha, eleição, não havia eleição. Não havia eleição para presidente, havia eleição para deputado e vereador. Não havia eleição para prefeito. Nas capitais e nas cidades com mais, não me lembro, nas cidades turísticas, né? Nos portos e cidades com, acho que Campinas mesmo não tinha. Campinas? Não. Eu não lembro qual a população que a lei determinava, na lei militar. Então eu vim ser administrador. Aqui também o prefeito não era eleito. Tinha que seguir o MDB, oposição ganhou, e o partido o MDB era uma colcha de retalhos, né? Tinha todas as facções, todos os movimentos ali de esquerda, com ideia socialista, comunista e tal, tá ali, e o movimento negro naquele meio. Uma parte dos negros ali em alguns grupos, né, outros grupos, né, e uma parte independente, eu estava na parte independente lá. E ocorreu o seguinte, eu pretendia, certo? Eu pretendia que o movimento, no governo Montoro, então ele começou, como hoje se pega os aliados, o que nós estamos vendo dentro hoje do novo governo, né? Do governo da República.
nós estamos vendo o seguinte, vão sendo colocadas as pessoas que indicação de partido, tá, não pode se negar, pode fazer o que for, mas eu acredito que sempre será assim, certo? Ou você tem força, vai para um determinado cargo. E nós achávamos que o MDB tinha, como nós lutamos para a vitória do MDB, já desde 74, o MDB, nós lutamos muito para o MDB conseguir aumentar o número de deputados, tal, senadores, tal, nós tínhamos que ter uma porcentagem. E o Montoro conversando, ele falou, não, o negro vai ter espaço, como deu espaço. O Montoro criou a Delegacia da Mulher, o Conselho da Mulher, o Conselho da Comunidade Negra, foi o Montoro que elegeu, que criou. E deu espaço, cedeu espaço para negros. E eu acabei vindo para a administração, por quê? Eu abri todo o MDB aqui nessa região toda, Brasilândia, ajudei a freguesia do Ó, certo? Uma freguesia do Ó acabou ficando com uma outra facção do MDB, ficou com o pessoal que depois acabou dando o PCdoB, o PCdoB. O Benedito Sintra? Sim, o Benedito Sintra. Aquele grupo acabou ficando. Não foi ele o administrador. Mas ele estava nesse grupo. Desse grupo. Ele era aqui na região da Brasilândia. Essa região que nós chamamos que o Benedito Sintra, o grupo dele ficou com a freguesia do Ó. E dentre essas distribuições, teve outro representante do movimento negro que assumiu alguma administração em São Paulo? Não, administração não. Não, teve posteriormente, aqui mesmo, o Peçanha, salvo que eu engano, chegou a ser administrador. Porque depois começaram essas coisas a mudar. Porque na época do Montoro, eu me lembro, nós lutávamos para ter uma repórter negra. Porque aí matava 2 coelhos com uma cajadada. Mulher e negra. Né? E acabamos, eu me lembro que nós fomos, eu no momento não lembro o nome, que eu fui na época conversar, não só eu, fomos algumas pessoas a pedido do Montoro, na TV Cultura, negociar um espaço para uma repórter, apresentar, nós levamos currículos de vários, aí teve uma negra que foi repórter, foi apresentadora do programa, teve a participação no jornal da TV Cultura, certo? E isso abriu o espaço, hoje tem, aliás, naquela época já havia, eu acredito que a Glória já estava, a Glória Maria, né? Mas hoje tem a Joyce Ribeiro, hoje pegou, porque também, à medida que o negro ascende algum cargo, outro, que ele poderia ser totalmente contrário à ascensão do negro, mas só que ele se obriga a colocar alguém para contrabalançar, certo? Bom, eu já falei do MDB por dentro, né, que era uma coxa de retalho. O PMDB era uma coxa, o MDB era uma coxa de retalho. O MDB ele implodiu na formação depois quando se pôde abrir mais partidos, né? Porque naquela época eram só 2 partidos, que o MDB era um partido fruto da Revolução Militar. O MDB e a Arena, né? A Aliança Renovadora. Tinha arenista aqui na região? Era o que mais tinha. Era o que mais. Eu me lembro lá na freguesia do Ó, quando na eleição de 76 teve até um candidato lá foi de uma escola de samba, poderoso, lá na região da Brasilândia. Ele falou, esse professor, falou, inclusive eu dei aula para a filha dele, mas ele falou, aquele professorzinho lá que naquela época é subversivo, né? Então, taxado como subversivo. Lá da escola ali embaixo, do Raul Fernandes, tal, do 2º GE da Brasilândia, ele não vai passar no concurso e nós vamos colocar fora da prefeitura. Ele era fiscal da prefeitura, ele era um dos senhores, dos poderosos aí, fundador de uma escola de samba lá da... Mas, olha, por sorte minha, azar dele, sei lá o que foi para a providência, eu sei lá, eu acabei passando no concurso e me efetivei e não tinha como mandar mais embora.
E escolhi o Raul Fernandes, a mesma coisa. Vou escolher a minha escola que eu passei. Vou escolher, fica aí. Nessa trajetória de luta, o senhor já foi muito taxado? Já, taxado. De subversivo, isso é direto. E quantas vezes, quantas vezes ia alguém falar, o professor lá ele faz proselitismo político. Eu falei, minha gente, usa aula. Eu falei, não, vai lá assistir uma aula minha. Se eu faço proselitismo político de maneira alguma, porque a sala pode até se falar alguma coisa de política, mas você defendeu A ou B, longe disso, né? Agora, fui taxado, o pessoal, aquilo lá bom, o dizer comum era subversivo, né? E enquadra a gosto da pessoa que nos está colocando como subversivo, enquadra num setor que ele acha preferido, que a gente talvez ache que é parecido, ou o setor que ele acha que tem trabalho na região, tá? E coloca a gente lá, mas sem pertencer. E esses arenistas, eles estavam nos movimentos de bairro? Olha, no começo, eles mandavam muito nas sociedades amigos de bairro. Mandavam sociedades amigos de bairro ligados a eles. Depois foi mudando. Para você ter uma ideia, as escolas, até hoje a escola tem muita gente que é designada, não é efetivo e tal, né? Naquela época, se você, olha, normalmente era alguém da arena que arrumava, colocava alguém lá em cargo A, B, assim por diante, né? Eu queria já passar assim para a sua gestão, assim. A gestão. O que você tem de marcante assim? Como? Das conquistas, das demandas. Né? Das demandas. Das demandas atendidas e as que não Olha, foi possível. Veja, quando eu vim para a regional de Pirituperus, que é Pirituba, Jaraguá e Perus, era PP, a regional. Ela era a terceira maior em extensão. Ela perdia para Santo Amaro, porque naquela época só eram 20 ou 21 regionais. E hoje criou-se 50 e tantos, hoje deve estar com 50, eu não tenho bem certeza, mas é em torno de 50 hoje, né? E as demandas aqui, básicas, era asfalto, né, gente? Porque vocês não devem ter pego a fase de morar em rua, ou pegaram pouco a fase de morar em rua sem pavimentação. Eu lembro que quantas vezes, eu dando aula, antes de vir para a regional, dando aula, tinha aluno que não vinha porque não podia sair da casa para chegar até a escola. Agora, a demanda básica aqui de Pirituba, Jaraguá e Perus, asfalto, água, que também tinha muito problema de água, rede de água, esgoto, tinha muito. E havia a questão, e ainda nesse meio, havia a questão das invasões de terra. As invasões de terra, normalmente, eram feitas, né, muitas já estavam há anos ali, e o pessoal, primeiramente, pegava o melhor local. E depois iam pegando as encostas. Olha, eu me lembro quando eu vim para a regional aqui de Pirituba, acho que uns 15 dias antes, deu uma chuva. Em Perus tinha naquela época chamada de favela, uma comunidade, lá do Bamburral, em Perus, tinha desmoronado um barranco, eu acho que morreram umas 6 pessoas. E naquele evento, né? Aquele sinistro. Então, isso daí era constante. Então, o que acontecia? Nós fazíamos um trabalho, basicamente com a sociedade do bairro, desde quando eu assumi, eu me prontifiquei. Falei, olha, nossa primeira vez que eu administrar uma regional, primeira e única, e fiquei o tempo todo. O que vai acontecer? Eu preciso do auxílio, preciso da ajuda da população. Aí comecei a procurar. Sempre surgiram o novo administrador na época, né? Alguém da sociedade, amigos de bairro, Procura, Laios e outras entidades aqui que trabalham na região, né? E essas associações
com as quais eu entrei em contato, tinha muita gente boa, que vocês não imaginam. Tem gente, olha, olha, a pessoa humilde que mal sabe ler, ele corre, naquela época, hoje pode crer que é a mesma coisa. Ele vai atrás de órgãos, ele descobre que é um canto que resolve o problema, ele está lá, ele puxa mais não sei o que e tal. Esse pessoal me ajudou muito e ajudou a fazer o levantamento das necessidades. Então, o que eu fazia? Havia um dos oficiais de gabinete, ele fazia, nós pegávamos todas as reivindicações das sociedades amigos de bairro, fazíamos, vamos supor, chegava lá, todo mundo queria asfalto, mas não tem como asfalto, não tem, não tinha como, não adiantava você iludir que vai asfaltar, que não vai asfaltar. Outro chegava, olha, professor, a minha rua lá consta como asfaltada, não está asfaltada. Isso é muito, não sei se hoje é muito comum, mas tinha muito. Há tantos anos já consta como asfaltada, não está asfaltada, não está pavimentada, tal. Então, todo mundo querendo. Então, nós abrimos a discussão, nós chegamos a abrir na minha época, como administrador, nós abrimos para a sociedade. Então, vamos pegar aqui o Jaraguá. As sociedades reunidas aqui do Jaraguá, vocês iam definir as ruas onde eu tinha que investir mais. Então começamos assim. Aqui a Vila Aurora, aqui não tinha mais, tinha um pedacinho de asfalto ali, a Germanduba, que era só a Germanduba e aquele trechinho para pegar a turística, que era asfaltada. Aquilo ali, que, aliás, já estava asfaltado, o viaduto novo ali e tal. O resto não tinha mais. Para chegar no Jaraguá, você podia chegar ou lá pelo caminho tradicional, pelo Estado Corredor, lá pela Raimundo, tal, chegar pela Pinel, a Pinel também pegava os dias de chuva, a Pinel começava a desmoronar, apesar daqueles eucaliptos aí do lado, que seguram um pouco a terra, mas sempre tinha problema que tinha que desmoronar um pedaço, fechava tal. Aí nós ficamos, ou pela turística, né? Ou Perus, mas Perus não tinha jeito, por quê? Esse caminho que hoje, aqui eu não sei o nome da avenida hoje, que na época ela era essa ligação aqui era Mogeiro, né? Acho que a gente fala que era Mogeiro daqui até. Porque era antiga. Hoje, como? Alex Jafé. Então, na época era Mogeiro, para lá é Mogeiro. Então, eu estendia para cá como Mogeiro, porque ela passava reto, não tinha rodanel, né? Hoje acho que desviou, tem o viaduto, né? Então, era uma demanda, porque aqui não dava para passar dia de chuva. Caminhão de lixo, ele vinha por aqui, quando estava bom, porque já saía no aterro sanitário, mas chovia, não passava, tinha que dar a volta por lá. Ou vinha pela Anhanguera, lá pela Silva de Campos, estava aquela volta toda. Então, era terrível. Então, nós começamos a discutir as prioridades com as sociedades. Isso, as prioridades aqui do Jaraguá. Então, fomos atacando nesse sentido. Fazíamos um programa, um oficial de gabinete nosso, junto com o pessoal da Sociedade Amigo do Bairro, fazia a programação das máquinas. Nós tínhamos lá a X moto niveladora, mas na rua de terra, em época especialmente depois da chuva, duas, acho que tinha uma, duas, sem fazer propaganda, eram as Caterpillar, né? Que a Caterpillar passava, as outras, na época as outras não eram boas, em Pirituba, era uma regional que tinha Caterpillar, nem todas. Nós tínhamos, acho que uma Caterpillar, as outras não eram, que eram mais baratas. Então, a gente tinha que programar para aquela Caterpillar passar nas ruas de maior problema. Só que a discussão, nós sempre pedimos para o pessoal da Sociedade Amigos do Bairro ter alguém, uma mulher, filha, alguém, avó, alguém que tivesse, para também ver onde passar a máquina, não passar a máquina, porque muitas vezes você passa a máquina, piora o trecho, certo? E fazíamos a compactação com brita, né? E foi melhorando. Aí foi feita essa escola, que eu não sei nem o nome. Como que é? Veríssimo. O Veríssimo, né? Então foi feita aquela escola ali, asfaltou a primeira para a chegada. Quando asfaltou, não tinha asfalto, não. Até quando inaugurou, não tinha asfalto. E depois veio o asfalto, porque na época o prefeito Covas,
ele dizia o seguinte, que onde tiver um equipamento municipal, especialmente escola, é urgentíssimo para fazer asfalto. O bairro que não tiver rua asfaltada, tem que, no mínimo, ter um caminho para chegar na escola ou uma entrada e saída. Haja visto que, hoje eu passei, quando eu vim agora, passei pela Elísio Teixeira Leite, direto, né? Havia a Elísio Teixeira Leite, só tinha asfalto até o Morro Grande, e depois um pedacinho aqui, aliás, depois só umas 2 quadras aqui perto daquela escola, aqui em Taipas. O resto foi asfaltado na nossa época, mas também com o pedido das sociedades amigas de bairro e tal, e uma das coisas urgentes. Essa Fernando Mendes de Almeida, também, ali, aquele morro era terrível, aquela escola embaixo, tem uma escola lá embaixo. Aquilo ali, dia de chuva, a enxurrada que descia, ali complicava. Foi feita aquela pavimentação durante a época que nós tivemos aí. Não fui eu fui apenas o instrumento de levar a sociedade para ajudar. Outro trabalho que fizemos muito aqui, vielas, as vielas. Vocês não têm noção do que, eu não sei se alguém mora perto de uma viela. Uma viela sempre é problema, porque alguém, infelizmente, ainda joga lixo, tem lugares aí que eu vejo lixo, né? Então, além de jogar lixo, quando a viela não tinha pavimentado, não tinha a calçada, aí era 10 vezes pior. Então havia muita reivindicação. E isso foi feito mutirão. Então nós começamos com o mutirão aqui das vielas. Nós fazíamos um engenheiro nosso lá, ele era um assessor também, não era engenheiro de carreira, ele fazia o levantamento da viela, escada, o trecho que não era escada, tal. Aí a regional entrava com cimento, pedra, areia, bloco, o que precisasse, né? E os moradores ajudavam com a mão de obra. E a gente arrumava também algum funcionário, porque não tinha funcionário para fazer todas as vielas. E outra coisa, as vielas elas já deviam estar prontas quando foi feito o loteamento. Mas como os loteadores não fizeram, então ficava aquele rolo. E creio não, não sei, mas eu devo ter em arquivo o número de vielas que foram pavimentadas com concreto durante os 4 anos da nossa administração. Aqui tem uma infinidade delas. É só consultar o presidente da Sociedade Amigos de Bairro da época, ele vai dizer quantas vielas, com a ajuda dele, e a ação e o trabalho do pessoal foi feito nessa época. O senhor mencionou, assim, o que é muito presente na memória das pessoas são os mutirões. Os mutirões. Os mutirões era como se fosse um rito também, né? Porque tinha toda aquela organização, certo. O trabalho, terminava no churrasco. Certo, e terminava no churrasco. O mutirão, o objetivo era resolver o problema. Infelizmente, tinha uma escola que não tinha calçada ali, a calçada. Os alunos saíam, podia até ter asfalto na rua, mas tinha aquela calçada sem asfalto. Então, havia um ritual. Ia-se lá, a sociedade, precisa fazer aquela calçada lá, tal. Aí entrava-se em contato com a escola, com pais de alunos, com a associação. Começava a fazer pequenas reuniões, convocando. Aí, quando tinha umas 10, 15 pessoas, eu já ia para as reuniões do grupo ali, para resolver aquele problema. Convidar o professor de escola, quem quisesse, padre, pastor, quem quisesse, podia ir lá, que fosse morador, que tivesse interesse em ajudar a melhorar o bairro, né? E depois que havia um grupo já considerável, a gente sentia que dava para fazer o trabalho. Aí nós trazíamos o prefeito. Aí vinha o prefeito, vinha o secretário vinha o secretário na época era secretário das administrações regionais, na época, vinha o secretário de obras, o de obras vinha algumas vezes, vinha alguém ligado ao verde também, e aí se desencadeava. Tem um número X, o projeto estava pronto, marcava o seu dia, fazia o mutirão. Num dia, para vocês terem uma ideia, se colocava guia e fazia a sarjeta do loteamento inteiro, com mão de obra dos moradores. Os moradores arrumavam, mas
Porque é fácil, vamos supor, quem tem terreno de 10 metros, são 10 peças de guia. Ele arrumava um compadre dele ou alguém ali, vinha e colocava as guias. Já tinha um alinhamento, que tem que seguir aquele nível, né? Beleza. E no domingo seguinte, ou 15 dias depois, a prefeitura fazia a pavimentação. E quando terminava a guia e sarjeta, já havia um churrasquinho. E depois, quando terminava a pavimentação, esse churrasquinho normalmente era regional. Naquela época, estou me esquecendo, a Associação Comercial de Pirituba ajudava muito a gente. A associação ajudava a convocar, pedir para alguns, incentivar comerciantes do bairro para ajudar com o mutirão e tal. A pessoa colaborava. E no final, quando estava tudo pronto, fazia um churrasco, ia o prefeito, ia todo mundo, ficava todo mundo feliz. E essa Sociedade dos Amigos do Bairro, se vocês entrando em contato, tem muita gente que deve ter fotos do pessoal trabalhando. Isso aqui é fulano de tal. E com isso ajuda a melhorar. Eu já vi foto do senhor. Ei? Eu já vi foto do senhor. Já viu por aí? Já vi. Tem, dos mutirões da vida. Bigodão. Um bigode. Era mais jovem, né? Naquela época eu não sabia que a vida era assim. Tem uma história que o prefeito veio aqui e teve o risco de ter um churrasco, uma coisa assim. Correu o risco, correu, porque era o administrador quem se encarregava de organizar. E lá para o equívoco, lá, sei lá, as razões políticas que ocorreu, não foi designada uma outra pessoa para fazer lá na Vila, eu não lembro se foi no Ipanema ou Marilu, acho que Jardim Marilu. Ipanema é aqui, né? Eu acho que é o Marilu, Jardim Marilu. Deve ser no Marilu. E houve esse impasse e correu o risco era para ter o churrasco no dia que terminou o mutirão, né? Não houve churrasco porque eu não sabia, porque toda vez eu era encarregado, aquela vez eu fui encarregado, a outra pessoa acho que esqueceu, sei lá, não deu, aí ficou até um impasse meio desagradável, né? Mas foi resolvido pacificamente. E a população de boa? A população de boa, a população ajudou muito. E ajudou muito e, inclusive, teve locais onde, quando o esquema mutirão pegou, teve escola que pais e alunos chegaram a pintar a escola. Teve naquela época. Tem uma série de coisinhas assim que funcionam. Uma coisa bem de periferia, assim? Você acha? É bem de periferia. Olha, é de periferia, mas eu acho que o mais importante do mutirão é o incentivo a participar. Porque hoje eu vejo o indivíduo que joga lixo na rua, se ele participasse um pouquinho de algumas discussões sobre limpeza pública, limpeza da rua, ele ia pensar 2 vezes para jogar. A pessoa que joga água servida na guia, se ele ouvisse, se ele raciocinasse, se ele pegasse a conta de água e lesse a conta de água, ele ia ver que ele paga X, se ele pagar X da água que entra na casa, ele paga X para a Sabesp recolher a água. E ele vai ficar jogando água na rua, a troco de quê? A água servida. Mas a gente passa em bairros, não vou dizer, em bairros que o pessoal financeiramente é classe A. Em outros sentidos, não sei, mas financeiramente é classe A. Você vê muita água servida jogada na rua. Pode observar. Você pagando, eu acho uma indignidade. Você paga o recolhimento da água e não usa o serviço. E o mutirão é bom para isso também.